Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa entrevista, né? Do João Mendes Entrevista. Hoje eu tenho uma alegria muito grande de poder entrevistar a Ana Lídia Mello, que já vou antecipar aqui, já vou dar um spoiler, Ana. Você estudou com a gente, eu me lembro dela estudando lá no ENFS, na época do presencial, a gente lá estudando, ela sempre assídua. E aí eu me lembro que são cenas que eu lembro, né? A Ana chegando assim, passei pro TRF4, eu falei, caramba, que legal, mudando de estado, mudança completa, né? Foi pro E, TRF2, foi pro 2, foi pro 2. não, Eu comecei no 2. Eu você comecei começou no no 2, 2. mas Depois eu fui, depois você foi pro 4. depois eu me removi pro 4, mas Então, foi é, com vocês que eu tava lá na aprovação do 2. Foi. exatamente. Mas engraçado, por algum motivo eu me lembro da surpresa. Eu me lembro eu tendo uma surpresa de saber que você ia pro 4. Eu não me lembrava, confesso que eu não lembrava que foi pro É, 2 pro 4. Mas eu me lembro de você assim, pô, foi pro 4 e, né, até por causa da tua relação com o Fábio, né? E aí isso. eu me lembro que o Fábio falou, eu tô puxando aqui pela memória, o Fábio falou alguma coisa, ela foi pro 4, falei, caramba, que surpresa. Mas legal, eu acho que a gente terminou atropelando aqui, Ana, mas vamos lá. Ana, obrigado pelo ter aceitado o convite, e vou passar a palavra já para você se apresentar, e já começo com a primeira pergunta. Como foi, né? Como foi essa tua jornada? Olha, João, muito obrigada, tá? Então, gostaria de agradecer por esse convite. Realmente é um prazer estar aqui, dando meu depoimento, né, sobre a minha história, a minha trajetória, onde o ênfase, com certeza, foi muito importante, né? Foi, de fato, o principal curso onde eu pude encontrar ali os recursos, né, para me preparar. E, Uhum. veja, né, eu já tenho, de magistratura federal, eu tenho 11 anos, completei 11 anos agora em julho, dia 5 de julho foi a data da minha posse, no TRF2, né, Oi? desculpa ter te interrompido naquela hora, mas foi Não, para fazer uma pequena correção, que não, tá bom. hoje, de fato, eu estou no TRF4, e em razão de, na nossa carreira, né, de juiz federal, a gente ter essa possibilidade de fazer a nossa remoção externa, né, de uma região para outra. Mas eu sou do Rio de Janeiro, né, como você pode ver, ó, as pessoas aqui do Sul às vezes pensam, você é daqui, aí perguntam, e aí quando eu respondo, o sotaque, né, já entrega. Eu não sou de Santa Catarina, não sou do Rio Grande do Sul. Mas a minha trajetória, né, como foi, né, como você perguntou. Bom, eu já tinha definido o objetivo de ingresso numa carreira pública desde antes da minha formatura, né? Eu já estudava direito, fui aluna na PUC do Rio de Janeiro, né? Nasci em Niterói, né? Sou fluminense, não sou carioca, e estudei, né, direito na PUC. E já desde o final da minha faculdade eu já estava com esse objetivo de ingressar numa carreira pública, então eu já estava me preparando, fazendo os cursos que eu tinha acesso na época. E assim que eu me formei, que eu terminei, né, a universidade, já fiz a OAB e tudo, então aí eu já comecei a me preparar, já estava me preparando antes de me formar e comecei realmente me preparar de forma bem direcionada para concursos. Ainda que podendo advogar, né? Mas a minha advocacia foi bem breve e eu não cheguei a trabalhar muito dedicada só à advocacia, porque eu queria realmente entrar num cargo público, né? E aí, nessa trajetória, eu posso dizer que eu tive, sim, uma condição de bastante privilégio, né? Bem favorecida, porque eu tive condição de me dedicar realmente boa parte do meu tempo para a carreira pública, né? Eu sei que essa não é uma realidade de muitas pessoas, mas cada um trabalha, né, dentro da sua estratégia, com as condições que lhe são ali, né, possíveis. Para mim foi possível, tá? E então eu ingressei, né, na rotina de estudo preparatória para concurso desde o início aí já. O que me fez naturalmente chegar ao objetivo da aprovação numa carreira. Eu tive outras aprovações anteriores à magistratura, mas não cheguei a ser nomeada e tomar posse.
Então, eu Tá. cheguei a ter aprovação para cargo de analista, do TRF4, cheguei a ter aprovação até a que eu mais queria na época, que era a Defensoria Pública da União, né? Fui aprovada no concurso da DPU, ali em torno de 2009, eu acho, nos anos 2009, 2010. Só que, Uhum. e aí que é interessante, né? Porque quando eu comecei a estudar no ênfase, eu já sabia que eu queria me focar numa carreira federal, da área federal, porque eu gostava muito, por experiências profissionais anteriores, já profissionais, né, de estágio anteriores que eu já tinha tido, eu tinha bastante afinidade com a matéria. Sempre fui muito do direito público, do direito administrativo, né, daquelas Uhum. matérias relacionadas à fazenda pública, e gostava de estudar isso, já conhecia muito a realidade da Justiça Federal, por ser uma justiça que eu trabalhei como uma estagiária, né? E então já conhecia assim as matérias e gostava muito, mas inicialmente minha intenção era fazer para as carreiras ali, procuradoria, né? Procuradoria Federal, AGU. Aí surgiu a Defensoria da União, que foi um concurso legal que surgiu na época, na minha época. Eu muito Uhum. nova, eu estava com 20 e poucos anos. E aí comecei a estudar com muito afinco para a prova, para essas provas, especialmente para a prova da DPU, né, da Tá. Defensoria. E aí foi indo, né, fui avançando nos estudos e consegui a aprovação da DPU. Cheguei até a prova oral, né, fui fazer a prova oral lá em Brasília. Foi uma baita experiência, foi muito bacana e com certeza foi a fase que me deu mais assim bagagem, né? Quando eu foquei no estudo para a área federal e fiz um curso extensivo, regular, juntando ali toda aquela base de matéria que a gente precisa, né, para poder encarar as provas de concurso, né, essas provas longas, cansativas, né, com muita matéria. E aí eu tive um desempenho muito bom, consegui ficar entre os aprovados na Defensoria da União, mas não numa colocação que me permitia ser nomeada e tomar posse logo de início, porque era um concurso que tinha um número de vagas limitado, tinha um grande cadastro de reserva, né? Assim, aquelas vagas que ficavam remanescentes dentro da validade, mas não existia o número de vagas suficiente. Ainda tinham que ser criadas por lei. Existia um Uhum. PL, um projeto de lei, tramitando no Congresso, em que iriam ser criadas mais centenas de vagas de defensor público da União. E o nosso grupo ali, a gente se uniu, os aprovados, né, da DPU se uniu e ficou aguardando para o momento em que nós pudéssemos que essa lei fosse aprovada, nós Uhum. pudéssemos ser nomeados dentro da validade do concurso e aí tomar posse. Então, foi assim, eu consegui atingir o meu objetivo, né? E isso acontece muito, né, no mundo do É. concurso, porque não é só a sua cota de esforço, você atingir o objetivo, né? Tem outros fatores. Bem. E aí, nesse tempo em que, embora aprovada, eu ainda não estivesse como nomeada, né, e não tivesse ainda nem a perspectiva de ter as vagas, porque foi um contexto bem difícil, foi no ano de 2010 para 2011, mudança de governo, e aí a gente teve uma suspensão aí nas nomeações de concurso público, teve uma situação meio complicada de viabilizar assim, novos concursos por questões, né, de restrição orçamentária do governo, né, financeira e tudo. E aí foi um balde de água fria, porque eu estava aprovada, mas não tinha ainda uma perspectiva e cada vez mais distante de ser realmente, né, de entrar naquele concurso que eu sonhava, que eu almejava, que eu me identificava muito em termos de missão, né, que a Defensoria ela tem essa missão nobre de assistir os vulneráveis, os hipossuficientes, né? Uhum. Era algo muito, eu gostava muito, apreciava muito. E aí, nesse contexto, então, eu já tinha uma base e estava meio parada, foi quando começou a surgir, então, os concursos de magistratura. Mais ou menos como a gente está vivenciando agora, que tem uma leva, né? Um atrás Um do outro. monte É. de concurso, um atrás do outro, aquela coisa. Foi ali nos idos de 2011, 2012, né? E Uhum. começou a surgir TRF1, TRF3, TRF2.
né? O 4 foi até depois. E aí eu me lembro de eu conversando com a minha família, em especial com o Fábio, né? Que já era juiz federal e tudo, e ele perguntou: Ana, por que que você não faz esses concursos? Você está aí meio perdida, esperando, né, essa questão da DPU, por que que tu não consegue, não tenta, né? Aí eu, mas será? Mas juiz? Juiz, não sei, juiz, é muito difícil. Essas provas são muito difíceis. Eu não vou conseguir. Mas assim, falei, não, tudo bem, estou aí, vamos lá, vamos tentar então, né? Já que eu quero uma carreira pública, concurso público sempre foi meu objetivo, a área federal é uma matéria que eu gosto, que eu estou acostumada, não custa, né? Então, vou lá, vamos começar a estudar. Aí retomei os estudos, que eu estava um pouquinho parada, mas nisso eu já estava com outro enfoque, né? Com mais bagagem, a gente ganha mais prática, fica mais afiado, né, de fazer prova. Já tinha feito muita prova, ficha de procuradorias, a gente faz muita prova, passa em uma ou outra, né? É sempre um processo de persistência. E ali eu comecei a fazer, então, as provas de TRF, né? E aí fui a Brasília, fiz o TRF1, primeira fase, TRF3 em São Paulo, primeira fase também, TRF2 no Rio, primeira fase, e fui passando, né? E foi algo que me surpreendeu, porque eu fui passando para a segunda fase de um, segunda fase do outro, né? Aí vem o desafio, né? É prova de sentença, né? Nossa, é algo que você você nunca vai se sentir totalmente preparado, na verdade. Eu acho que a sensação, né, de quem está nesse processo é de que você nunca está 100% preparado. E eu era muito nova também, né? Eu estava com 25 anos. E eu estava fazendo as provas e, surpreendentemente, eu fui realmente, né, conseguindo ali, eu fui, né, conseguindo as aprovações. E aí, o concurso que eu, de fato, consegui a nota, né, ali, suficiente para passar, para chegar na prova oral, foi o TRF2. E ali foi quando, né, eu consegui realmente a aprovação, algo que eu não, de fato, não planejava de uma forma tão certa assim para a minha vida. Existem pessoas que a gente conversa e a gente percebe que é um sonho chegar na carreira X, né? Eu sonho em chegar, a pessoa já tem aquele sonho direcionado de chegar na magistratura ou no Ministério Público, né? No meu caso, eu tinha um sonho, né? Que era, a princípio, era a defensoria, né? Mas a trajetória do concurseiro, ela tem um pouco disso também, né? Muito. Então, você, às vezes, muda os planos e na medida que você vai, né, dando chance para aquilo acontecer, ou seja, fazendo a sua parte, se esforçando e tudo, as coisas vão acontecendo e, com o tempo, você vai percebendo que faz sentido, né? E, de fato, a magistratura, ela passou, sim, a fazer sentido para mim, né? Como uma carreira que eu acho que, no final, eu me identifico bastante por ser uma carreira onde você está numa posição em que você precisa estar ali numa postura de mais neutralidade e de buscar, sim, a pacificação, né? De Sim. buscar realmente trazer uma solução. O que, no final, analisando, né, tem muito a ver com a minha personalidade, com a minha característica, né? Legal. Eu não sou uma pessoa, nunca gostei muito de ficar debatendo, argumentando, sustentando uma posição a todo custo, né? Acho que Combatividade, né? Aquela combatividade do advogado, né? combatividade do advogado não é muito o meu perfil. É. Então, no final, eu encontro, sim, na magistratura uma oportunidade de estar exercendo mais essa atribuição de analisar os problemas, os casos, né? Vendo os dois lados, ponderando, né? E buscando dar uma solução de preferência de pacificação, embora nem sempre a gente consiga agradar a todos os lados, né? Assim, é difícil. A gente precisa ser incisivo e duro, né? Na posição de juiz,
mas é uma carreira, assim, que me conquista, me realiza, né? E ainda tenho muita coisa pela frente. Com certeza, com certeza. Desse, desse momento que você se forma até passar efetivamente para o TRF2, foi quanto tempo aproximadamente? É, foi em torno de que eu me formei em 2008 e passei em 2012, 4 Tá. anos. Quando Quatro, quatro um anos. pouco, foi Tá. muito, muito, eu acho rápido, assim, depois eu falando, É, né, olhando é, para trás, eu falo, nossa, não é a realidade da muita gente maioria. leva muito tempo. E você falou que fez várias provas, né? E que faz várias e, na verdade, passa só em algumas. Os TRFs, quais. Você chegou a fazer todos os TRFs? Todos os cinco? Não. Você, Não, eu fiz quais um, que dois e três. você fez um, dois e três. E aí no um e no 3 você chegou para a segunda fase, mas não passou da segunda fase. Isso, E isso. como é que Um, foi dois, três. lidar com. Porque foi tudo mais ou menos. Eu me lembro dessa época, foi tudo muito junto, assim. Eu me lembro que teve um ano, aí eu já não me lembro se foi 2011, 2012, mas eu me lembro que teve um ano que foram três concursos juntos, assim, né? Eu acho que foi. Deve ter sido essa época aí. Como é que foi você estar fazendo vários, e aí você passa da primeira fase para a segunda fase em três, e aí reprova em dois, mas passa em um? Como é que ficou a tua cabeça? Como é que você teve que lidar com essa situação emocionalmente? Como é que foi para você isso? Olha, eu nunca fui muito ansiosa, assim. É interessante, porque essa questão, assim, do abalo, né, pela frustração de não conseguir determinada prova, passar e tudo, acho que isso vai muito da sua autocobrança, né? Uhum. E eu não tive muito isso, não tenho isso como uma característica minha, assim, de ser uma pessoa mais tranquila. Tá. Isso não me afetou tanto, né? Até Nem. porque a gente sabe que é do processo. Acho que no momento que você consegue entender que é do processo, quantas vezes a pessoa consegue chegar até numa fase, na última fase de um concurso, e no próximo concurso daí ela não passa nem na primeira. Isso é É, muito comum, muito né? comum. São muitos fatores. E isso não deve ser considerado como algo que diga alguma coisa no sentido de, não, olha só, você não está preparado, tá vendo? Você não passou naquele ali, mas isso não significa isso exatamente. É, Que o verdade. concurso ele tem tantos fatores, tem a banca, que pode ser uma banca mais chatinha, que você não está tão acostumado, tem o fator de ser um local que, de repente, não te deu uma condição muito boa, né? Ou até o local de prova ali que você foi fazer e você estava se sentindo mal por algum motivo e atrapalhou a sua concentração. Pode ter tantos fatores que é ruim você se cobrar de uma forma tão severa, né? É E eu verdade. acho que, para mim, eu era bem tranquila nesse aspecto, eu não ficava. É lógico que a gente passa por uma fase bem difícil emocionalmente, sim, quando a gente está estudando para concurso, pela ansiedade de tudo que vai vir, né? Até do próprio ambiente, de ir fazer prova, com controle de tempo, com controles, né, de um monte de coisa, um monte de restrição, isso é natural. Mas o resultado, uma coisa que eu sempre procurei não dar muito ouvidos, por exemplo, é muito esses bate-papo e blog de gente conversando, falando, dando palpite sobre prova, Uhum. sobre questão, sobre o que era e o que não era. Muito bom. Eu acho que isso atrapalha, na minha opinião. Existem pessoas que são movidas a isso, existem pessoas muito competitivas, né? E que gostam disso. Isso é uma espécie de combustível para elas É, persistirem. muito No meu caso, eu não sou esse perfil de pessoa. Eu não sou uma pessoa competitiva. Eu nunca fui muito afeita a ficar querendo me comparar com os outros ou ser melhor do que alguém. E eu acho que nessa trajetória do concurso é melhor você ser mais assim, easy no going, sentido né? É, easygoing, isso, e se competir, vai competir com você mesmo, assim, no sentido de, não, olha, eu
eu avaliei que nessa prova aqui eu não fui tão bem porque na matéria tal, poxa, senti falta. E aí sim, você avalia o que você pode melhorar no seu desempenho e busca, né, superar. Mas não ficar se comparando com o outro. Então, acho Uhum. que eu, pelo menos assim, acho que encarei dessa forma na época, né? O fato de não ter ido tão bem numa, né? De não ter conseguido ali o mínimo, né? Em uma, mas ter conseguido em outra. Isso aí tem tantos fatores. A questão que o examinador escolhe, né? Isso pode fazer toda a diferença, porque pode ser uma questão que você realmente não estava tão bem preparado para aquela questão, né? Foi uma matéria que você deixou passar, que você já não via há muito tempo. Enfim, são tantos fatores. É. Assim, o que você está falando aqui, para mim, vale ouro, assim, mas muito ouro, mais do que ouro. Porque uma das coisas que eu mais lido, desde aquela época, e hoje em dia, até com a internet, eu acho que isso se intensificou mais, né, por causa da velocidade que a vida hoje leva, né, é a ansiedade das pessoas, né, a ansiedade e uma certa incapacidade de lidar com as frustrações. Talvez, se eu tivesse que elencar, assim, no contato que eu tenho hoje com os alunos, na época do presencial, a gente tinha um contato muito próximo no físico, né? Assim, tava ali no corredor, na sala de aula. Hoje, apesar de não ter esse contato no corredor, eu termino tendo contato com mais gente, né? Assim, no Brasil inteiro. Então eu consigo ter uma amostragem maior. E aí, Ana, eu colocaria esses dois grandes fatores como sendo o grande inimigo emocional das pessoas, né? Que é a ansiedade e a incapacidade de lidar com a frustração, né? Ou até poderia, pegando carona que você falou, até poderia botar, porque foi bem importante que você falou, de ficar se comparando, né? Eu acho que botaria esses três elementos, né? A ansiedade, a frustração e a comparação, né? O tempo inteiro as pessoas estão se comparando. Tanto que uma das perguntas que eu ouço muito é assim, quanto tempo leva para passar, né? E, puxa, assim, eu tô conversando contigo, você levou 4 anos, e você mesmo falou, 4 parece pouco, não é normal. Eu tava conversando com uma colega sua, só que você era do TF2 e ela é do TF2 ainda. E ela tava falando, e ela também estudou no ênfase, só que eu acho que um tempo anterior a você. E ela tava falando que ela levou 11 anos, eu acho, 12 anos, até chegar pra juíza, né? Porque vários fatores, aí foi uma coisa ou outra, e foi levando, enfim, levou um período, desde o momento que ela falou assim, vou começar a estudar até efetivamente passar, foram 12 anos, né? E a vida vai acontecendo nesse meio do caminho. Então, tem que botar essa ansiedade, essa comparação e essa frustração do lado e saber que faz parte da jornada. Eu achei isso muito precioso, assim, se fosse tirar um grande ensinamento do papo que a gente já teve até aqui, eu acho que seria esse grande ensinamento. E mudando um pouco agora, saindo da tua jornada para a tua forma de estudo. Como é que foi? Você saiu da faculdade, você falou que fez o ênfase, né? Fez lá aquela turma anual. Na prática, como é que você estudava? Olha, na prática, eu fazia muita revisão dos materiais. Eu realmente tentava absorver ao máximo o que estava sendo trazido na aula. Não sei se você se recorda, mas eu gostava de sentar nas primeiras carteiras ali e começar aquela psicografia, porque na época não era notebook, né? Era caderno. Eu Caderno. pelo menos, eu era old school, eu gostava de anotar na caneta mesmo. Então, eu fazia os meus cadernos ali, já desde a faculdade, né? Eu era muito, sempre fui muito CDF. Então, assim, os meus cadernos na faculdade já eram a apostila de estudo dos amiguinhos. Os amiguinhos faziam xerox do meu caderno para estudar para a prova. Então, Olha só. isso é importante. Para quem está na graduação, não acha que direito é fácil de levar, né? De qualquer Que jeito. fácil. Mas se você quer concurso, já vai mudando aí, né? Porque vai ser importante ter a base da graduação para começar, né? Porque quando chega no cursinho, é conteúdo massivo, né? E algumas coisas tu já tem que estar por dentro, senão você vai, né, vai viajar ali na matéria. Então, o que eu fazia muito era absorção muito do conteúdo das aulas, e depois, cara, principalmente primeira fase, eu pegava a lei seca para ler, assim, ó, código pá. Eu não ficava me perdendo em doutrina,
Porque doutrina pode até ser uma doutrina que você gosta, né, e tudo. É legal para dar uma orientação, assim, um resumo geral da matéria, os esquematizados, né, para a primeira fase, principalmente, né? Então, que é o mais de volume de matéria que a gente pega, né, mesmo, que é prova de múltipla escolha e tudo, mas o que eu fazia com mais regularidade, assim, que eu achava mais importante, que eu comecei a notar que era o que era cobrado nas provas, letra seca de lei e informativo e jurisprudência, muito, né, informativo do STF, do STJ também, enfim, e a revisão ali pelo que os professores passavam, muito, muito, muito. Né? Quando tinha apostila, quando tinha material, né? Pegava aquilo, estudava, lia aquilo e ia aí fixando a matéria dessa forma. E depois, né, também, quando já estava chegando perto da prova, eu pegava questão para fazer, né? Que as questões é importante também você ir treinando, né? O tipo de questão que cada banca faz. Eu cheguei a ver aquele livrão que tinha, sei lá, não sei quantas mil questões. Na época era tudo físico, né? Hoje em dia é tudo Tudo online. online, Hoje em dia está muito. O problema de hoje em dia é o excesso de informação, como você mesmo diz, né? É o excesso, porque você já não sabe muito mais aonde procurar. E aí você tem que dar uma garimpada também para ver o que de fato vai te ajudar e o que vai te atrapalhar. Mas na minha época, o que eu fazia era isso. E uma rotina de estudo que, como eu disse, né, eu consegui ter o privilégio de dedicar um tempo bem grande do meu dia, da minha vida ali durante aquele período para estudar. Eu estudava no ênfase mesmo, eu saía ali da sala, ia para a salinha de estudo e ficava ali um tempo que eu tinha ali disponível, eu podia, e eu ficava ali. E aí, mas era basicamente o grosso era isso, era pegar o material da aula, focar na letra da lei e na jurisprudência. A doutrina, ela vinha mais quando eu estava com alguma dificuldade, assim, de compreensão mais a fundo de alguma matéria, né? Tinha umas matérias muito, meio áridas, né? Sempre tem a matéria que você não está muito tem muita intimidade, né? Não gosta muito de estudar, e tudo. Aí você vai lá, vê com mais calma, doutrina, vai te ajudando, né? Mas é isso, assim. E não sei, assim, eu não tinha muita disciplina. Eu não conseguia me organizar muito. Tem gente que é muito certinho de cronograma, de dividir certinho. Não, hoje eu vou estudar isso, isso, isso. Amanhã eu estudo as matérias, né? As disciplinas. Isso eu era um pouquinho indisciplinada, assim. Eu não era muito metódica, não. É interessante isso. Agora, é um ponto muito comum, assim, de quem passa essa, essa percepção, né, de que chega uma hora que você fala assim, olha, a doutrina é ok, mas não é isso o grande diferencial, né? O grande diferencial é mesmo saber ler, saber estar atualizado nos informativos, isso. E, óbvio, a doutrina, eu sempre falo isso, você tem que ter os conceitos fundamentais, né? Porque, eventualmente, você pega ali, sei lá, você pega ali a parte de contratos do Código Civil para ler. Se você não souber ali minimamente alguns conceitos, você vai ler e não vai nem saber o que está se falando ali. Isso. Mas também você não precisa, né? Ah, vou ler aqui 5 volumes de direito civil. É uma insanidade você fazer isso, né? Vou ler aqui 5 volumes de processo civil, vou ler 3 volumes de penal. É uma insanidade a pessoa ter que estudar dessa maneira, né? Porque Enfim. aí é tempo, né? Você tem um tempo limitado e tudo bem, você pode ser brilhante no final, né? Fazendo um resumo do livro. Eu via muitas pessoas fazendo isso. Não, estou fazendo resumo do livro. Tá, mas qual a estratégia disso para fazer a prova? Né? Uma prova É, de múltipla escolha, com questões objetivas, que você tem que responder ali, né? Não, aquilo ali não vai ser cobrado, né? Assim, então. E é interessante porque você está falando isso, eu tô lembrando até das minhas aulas, né? Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, e eu vou terminar me revelando aqui, né? Mas eu comecei a dar aula em 2002, né? E tem bastante tempo. E aí eu me lembro, eu sempre falo esse exemplo, que é para mim marcante.
quando eu falava de processo legislativo, chegava ali na medida provisória, eu falava que eu perguntava para a turma qual é a natureza jurídica da medida provisória. Aí eu falava, olha, existem 5 correntes sobre a natureza jurídica da medida provisória. Corrente um, tá, 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 tá. Corrente 2, tá, tá. E é verdade, né? Existem realmente 5 correntes. E eu falava, mas hoje a predominante é a corrente tal. Hoje em dia, Ana, eu não passo nem perto de discutir quais são as 5 correntes da medida provisória, entendeu? Tipo assim, a medida provisória é isso, e ponto final, vamos pro próximo ponto, né? Porque realmente o estudo mais objetivo, ele é realmente mais efetivo. E no passado, sobretudo no Rio de Janeiro, você tinha ali umas bancas, né, na magistratura do Rio, não sei se você lembra disso, né, magistratura Rio, MP Rio, eram bancas muito teóricas, né, a É, primeira fase era uma fase, já era discursiva, a primeira fase era discursiva, enfim. Depois, como padronizou tudo objetivo, tudo prova objetiva, a doutrina foi perdendo peso, né? é verdade. Essa sacada sua foi fundamental, né? No meu contexto já, né, que eu estava fazendo prova federal, que era banca CESP, né? Uhum. É, CESP dominava. Hoje em dia tem até outros, mas assim, a CESP, a Sebrasp, né? Era que Sebrasp. é tudo aquilo ali. Então, qual a minha estratégia? Vou ver o que a banca está cobrando. Não adianta eu querer estudar para me tornar. Você quer estudar para ser brilhante mesmo? Vai fazer um mestrado, sabe? Vai fazer uma pós, vai ser acadêmico, né? Que aí lá você vai ter oportunidade de aprofundar, de filosofar. Cara, concurso é isso, né? É maçante mesmo. É letra de lei, né? E aquela lei horrível que você lê aquele texto, aquilo ali, meu Deus, né? Mas não tem jeito. E eles vão cobrar justamente a vírgula da lei, né? Eu vejo Exatamente. muita questão, eu falo assim, gente, olha isso aqui, é a lei pura ali, aí muda um artigo, muda um termo, uma expressão e tal, para te confundir. Então, é É. memória da lei mesmo, né? Ou então dos informativos de jurisprudência, né? Que tem aquelas grandes, né, conclusões ali, as E teses, né, firmadas, e eu que vejo muito isso, assim. É, até é facilitou, até facilitou para o pessoal que está estudando hoje, né? Porque na tua época não tinha esses resumos, o informativo não vinha com resumo como ele vem hoje, com as teses, enfim. E né? aí, você está falando dessa questão de acadêmico, eu me lembro que quando eu fiz o mestrado, eu fiz o mestrado em 2004, 2005. E tinha, apesar de ter feito em Portugal, tinha muito brasileiro. E de vez em quando a gente sentava ali para fazer algum debate, né? E Uhum. ela era impressionante, assim, levantava-se um tema e as pessoas ficavam lá viajando e eu falava assim, ah, legal, isso aqui, mas olha só, o STF terminou de decidir assim, assim, assado, a pessoa, não, a pessoa ficava confusa, assim, mas por que que você está trazendo o STF para o debate? Por que que você está trazendo jurisprudência? Que não é, tipo assim, eu era o estranho no ninho, porque eu trazia, ó, pô, mas calma aí, a Constituição fala isso, a lei tal fala isso, ou o STF diz assim, assim, assado, vamos debater a partir dessas referências. O pessoal não estava nem atualizado, nem sabia do que está se discutindo no STF e no STJ. É um outro universo, É né? outro. Então, concurso público não é para ser jurista. Concurso público não é para você virar o próximo Pontes de Miranda do Brasil, né? É para saber fazer prova, né? Exatamente. Exatamente. Fundamental, fundamental, muito legal. E, e como é que foi Você falou que na primeira fase, então, você percebeu que tinha que estudar muito lei seca, né? E fazia questão... Eu estou olhando para o lado porque eu vou anotando aqui seus Aham. comentários. E aí você fazia muita revisão, não se perdia muito em doutrina, estudava muito lei seca, muito informativo, perto da prova você fazia muitas questões. Segunda fase, como é que foi? Você passou, e aí? Você mudou o modelo de estudo, continuou estudando igual? Como é que foi a segunda fase? Então, a segunda fase, e é até interessante, né, que a segunda fase mesmo foi tudo tão rápido da Uhum. magistratura. A DPU era concentrado, primeira e segunda fase, tudo no mesmo final de semana. Olha que interessante, né? A DPU, eu estudei nesse esquema de primeira fase, com, lógico, né? Já treinando também um pouco como é que ia ser a prova de peça e tal, mas não tive muito como me aprofundar. A magistratura, que aí foi na segunda fase, que eu já estava numa outra etapa, eu já mudei a estratégia de estudo, porque aí eu comecei a sentir a necessidade de treinar mesmo a prova escrita,
né? Então, Uhum, depois de passar da prova objetiva, eu comecei a sentir necessidade de treinar a prova escrita. Então, uhum, aí foi que eu comecei a procurar também os exercícios, os simulados de prova, treinar questão no sentido de simular mesmo, né? Como é que resolvia pegar grupos de estudo, né, que tinha também para você poder trocar. Então, tinha muita troca, grupo de uhum. estudo, para treinar a questão, para trabalhar, simular mesmo, tentar cronometrar o tempo que você respondia. E aí vinha mais a necessidade de aprofundar, porque aí você começava a ver que era aquela questão que estava indo um pouco mais na doutrina, que estava procurando saber, né, se você sabia, alguns conceitos, e desenvolver, né, no caso da sentença ali, como é que você formatava uma sentença, né, uma sentença modelo de prova, né, não é uma sentença que você dá na vara, né, do dia a dia, que é diferente também, né, tem as suas peculiaridades ali. E aí, então, o resolução de questões, né, treinamento Muito treinamento. com provas anteriores, com questões de grupo de estudo, isso foi importante, Entendi. entendeu? Além dessa leitura de lei e tudo mais. Você, no estudo da primeira fase, você, tirando a experiência da DPU, porque é tudo junto, você já se preocupava de alguma forma com a segunda fase, já estudando alguma coisa, já fazendo alguma coisa escrita, ou não? Focou mesmo na primeira fase e depois é que você olhou para a segunda fase? Olha, eu vou te dizer que eu estava muito focada na primeira fase, muito, Uhum. e acho que pela própria inexperiência ali de estar, né, começando e fazendo muita prova objetiva. Era o grosso que a gente fazia, era prova objetiva. Então a gente acabava nem. E assim, né? Vai de cada um. Facilidade de escrita eu tenho, então, assim, né, tem que fazer uma redação lá, analista, por exemplo, tinha redação. Eu não fui fazer um cursinho de redação, porque eu já tinha uma base de redação boa. Então, para desenvolver uma questão discursiva, né, com base no que eu já tinha de conteúdo, consultando a lei, verificando, já me sentia safa nesse ponto. Então, quando eu estava na objetiva ali, ainda que com a possibilidade de desenvolver, de seguir para uma segunda fase, né? Ainda assim eu já me sentia mais condicionada, né, para fazer uma prova escrita junto também, para desenvolver. Eu lembro, na DPU foi um recurso extraordinário, a peça. Eu já tinha feito na OAB antes, então eu já tinha assim, a gente já pega o que a gente tem de bagagem, acho que é isso, né? Você vai Vai pegando o que somando. você tem de bagagem, vai somando e vai ali se condicionando, né? Eu fiz essa pergunta porque tem muita gente que me pergunta isso. Ah, professor, poxa, a segunda fase ela é um pouco diferente da primeira fase. Será que eu não já devo começar agora a estudar para a segunda fase? E, no geral, Ana, óbvio que não tem fórmula mágica, né? E tem pessoas que adotam modelos diferentes. Mas, Uhum. no geral, eu costumo dizer o seguinte: olha, não pensa na segunda fase agora, que eu acho que é meio. A pessoa termina até entrando num conflito muito grande, até de ansiedade, e tem suas diferenças, né? É, Então, eu acho que, assim, mesmo você falando assim, ah, eu era muito nova, não tinha muita experiência, mas eu acho que até intuitivamente você terminou fazendo a melhor escolha, porque não adianta sofrer por antecipação. Tipo, ah, vou começar a estudar agora para uma fase que eu nem sei se eu vou, né? Então, vou verdade. focar mesmo na primeira fase. Legal. Mas assim, sintetizando, na segunda fase, basicamente mudar o estilo de treinamento, que obviamente você estava treinando questão objetiva, passa a treinar a questão discursiva e um pouco mais de aprofundamento conceitual. Prova oral, como é que foi? Você soube do resultado, passou, e Quase aí? tive um troço, quase tive um troço, tô brincando. Não, eu fiquei realmente surpresa, porque, ai, sei lá, a gente nunca tá, né, 100% preparado. É. E prova oral, né? Mas eu já tinha passado por uma prova oral da DPU antes, né? Que é totalmente diferente o estilo de prova, mas o treinamento é parecido, né? Você acaba treinando. Como é que se treina para prova oral? Principalmente quando você não tem muita experiência de bagagem de falar, né? Tem gente que, poxa, já dá aula, já dá palestra, né? Já tem uma maturidade boa na parte de verbalizar aquilo que você
o seu conhecimento, né? E eu era Uhum. muito nova, não tinha nenhuma experiência nesse âmbito, tanto na DPU quanto para a prova oral do TRF também. Então, praticar também, né? Fazer banca simulada, procurar aí métodos de oratória, curso de oratória ou algum método de oratória que você possa treinar com outros colegas. Acho legal fazer sempre uma busca de reunir aqueles candidatos que estão junto com você no concurso, porque isso gera uma troca muito rica. Então, na fase da prova oral, eu fiz grandes amigos, né? Fiz Legal. amigos, tanto na DPU quanto na magistratura, porque você está ali junto com aquelas pessoas que estão passando as mesmas aflições que você, né? Elas estão... Passar por isso sozinha é muito duro, né? Nessa última fase, que é uma fase, inclusive, que ela é bem diferente das outras, porque ela quebra a impessoalidade, né? Ela quebra totalmente a impessoalidade. É você de frente para o examinador ali, né? Ele vai ver você, ele vai fazer a sua análise de vida pregressa, já vai ter informações suas, você já vai ter passado pelo psicotécnico. Então, Uhum. ali já é uma outra etapa. E aí a fase oral, então, eu acho que ela consiste nisso, de você se condicionar melhor para verbalizar o conteúdo que você já tem, que aí você já vai estar se sentindo mais... Na verdade, não se sentindo, mas de fato você já tem conteúdo É. bom, você tem base, você tem capacidade. Conhecimento jurídico, ele foi já atestado quando Uhum. você passou pelas fases, né, primeira e segunda ali, escritas, né? Aí na fase oral, o desafio, eu acho que é você ter a capacidade de controlar o emocional Uhum. diante de uma situação de muita pressão, né? Uhum. Muita pressão, e conseguir concatenar o seu raciocínio para poder oferecer uma resposta, elaborar o seu raciocínio, né, de resposta, esteja ela totalmente certa, esteja ela talvez às vezes não muito certa, mas o examinador ele está mais interessado não em saber se você deu a resposta certa, mas se você consegue dar uma resposta equilibrada, elaborar aquele raciocínio, ter aquela tranquilidade, entre muitas aspas, né? Porque você não Uhum. está tranquilo, você está realmente muito nervoso. É uma experiência extremamente traumática, não dá para dizer que não é, porque realmente é uma pressão muito grande, mas acho que é isso. Então, o foco da preparação da prova oral é muito com trabalhar esse desafio de elaborar uma resposta, verbalizar aquilo que você tem de conhecimento de forma organizada, trabalhar o emocional, trabalhar também a respiração, entonação, aquelas coisas de oratória, mas Sim, que sim. faz Faz muita muito diferença, né? sentido. Para oxigenar o cérebro, para você conseguir não dar o branco, né? E não travar. Porque É. travar é que pega, né? Exatamente. Assim, a gente fica sabendo de muitas histórias, né? Assim, pessoal que quer fugir da prova oral, né? A pessoa simplesmente, não vou, né? Assim, já soube de casos, assim, de colega ir na casa, colega, assim, amigo, né? Os dois na prova oral, um ir na casa do outro, falou assim, não, você vai de qualquer maneira, você vai colocar a roupa, eu vou te arrastar. O cara foi arrastado e chegou lá na prova e terminou indo bem, passando, né? Mas até uma hora antes ele não queria nem ir, né, fazer a prova, né? E em termos de conteúdo jurídico, assim, você falou muito da preparação, né, de treinamento psicológico da prova oral, você está exposto. Interessante uma coisa que você falou, Ana, que você falou de uma forma que até então, olha que eu convivo com muita gente, a gente entrevista muita gente, mas você colocou de uma forma que até então ninguém tinha colocado, que é a quebra da impessoalidade, né? Você está exposto diante de uma pessoa, né? Você está, na verdade, não é diante de uma pessoa, você está exposto diante de muitas pessoas. Muitas Você tem pessoas. aquela banca ali na sua frente, que não é um cenário amigável, não é, né? Porque assim, você tá ali no meio, aquela banca normalmente mais alta ali, olhando para você, aquela galera mais velha, né? Assim, todo mundo ali, o examinador, atrás um pessoal te assistindo, né? Enfim, né? Normalmente é assim. Sim.
Então você está num ambiente que é um ambiente, de certa forma, hostil, né? Então, você está exposto, né? Você quebrou totalmente a impessoalidade. Você não é só uma pessoa atrás de um papel. Você é um rosto na frente de dezenas de pessoas, né? Achei muito legal você ter colocado isso. Então, assim, tem esse elemento do treino, do emocional, da exposição, da quebra da impessoalidade, mas o conteúdo jurídico, você tangenciou isso quando você falou que a pessoa já chegou ali, ela já está preparada, mas você sentiu Eu ali acho que uma. precisa, Você precisa sentiu manter. uma diferença de conteúdo jurídico? Você precisa dar um reforço? Precisa dar um reforço, assim, pelo menos manter, tem a manutenção. É interessante quando você está com outros candidatos, porque eles vão te provocar a buscar outras respostas de coisas que você às vezes nem, né? Então, vem alguém com a teoria doida lá, com o nome daquele, faz a pergunta lá no exercício, né? Ah, qual é a teoria do não sei o que das quantas? Aí você olha e fala assim, meu Deus, de onde veio isso? E os É. examinadores adoram fazer isso, né? Usar aqueles termos jurídicos enigmáticos, né? Que está na nota de rodapé lá do. Então, é legal, sim, é importante, é fundamental, porque vai fazer parte do seu trabalho até do psicológico, de você se sentir seguro. Então, você tem que manter, sim, o estudo, e aí, sim, né, em cima da doutrina, tentar dar uma aperfeiçoada, aí sim, eu acho que vale a pena você trabalhar um pouquinho mais a doutrina, onde você possa sentir assim que tem uma oportunidade de falar alguma coisa, né, a respeito de certo autor ou de certa teoria, né, ou de corrente, enfim, não depende muito de como você está na hora, de como que é a banca, mas acho que manter os estudos, uma rotina de estudos é fundamental. Né? Claro. Aí já não tão a letra da lei fria, porque você não vai lembrar, né? Mas sim trabalhar essa parte. Acho que dando uma continuidade na segunda fase que você foi em cima dos casos, né, Mais que você raciocínio trabalhou ali, de jurídico. raciocínio jurídico, acho Uhum. que isso é fundamental, né? Você trabalhar o raciocínio jurídico. E aí, talvez conhecer um pouco mais o perfil dos examinadores, né? Eu acho que segunda fase, Também, prova oral, você saber o estilo, os temas que o examinador gosta, as matérias, aí já faz mais sentido, muito mais do que na primeira fase, né? Ler, isso ler os artigos, ler decisões, ler, né, produção, né, literária ou acadêmica desses examinadores faz diferença, né? Legal. E eu vou só recuperar um outro ponto que você tinha falado lá atrás, só para trazer aqui, para marcar isso para o pessoal que está assistindo, que eu acho que foi muito importante que você falou. Você falou assim, eu não me lembro exatamente a palavra que você falou, mas o conceito que você falou foi de como na preparação para o concurso existem coisas que vão acontecer de forma aleatória que estão fora do seu controle, né? Quando você fala assim, você estava estudando para defensoria e aí você passa, mas não ali dentro das vagas e fica naquela expectativa, mas nada acontece e de repente você vai estudar para magistratura e a vida te leva para outro caminho, né? A vida vai acontecendo de uma forma não necessariamente que você consegue controlar tudo, né? E aí você contando isso, me lembrei de um caso inclusive do Eric, né, do Eric Navarro. Ele antes de ser juiz federal, ele foi procurador do Bacen, né? E aí ele conta que ele estava, tipo, acho que uma semana, 2 semanas antes da oral, não, não, minto, 1 ou 2 semanas antes da discursiva do TRF2, ele estava lá no Bacen e ele foi para uma palestra. Ele ia ter uma palestra ali de tarde e ele foi, né, para a uhum. palestra, participar da palestra. E ele sentou lá, como procurador do Bacen, sentou numa palestra, assistiu a palestra, achou o tema interessante e prestou atenção. Caiu o tema na prova, 2 semanas depois. O tema da palestra Olha, era uma palestra aleatória, no meio do expediente lá, só para poder. Aquelas palestras que acontecem dentro do órgão, para ir sim, capacitando, melhorando o pessoal ali. E aí, de repente, o cara falou de um tema lá meio diferente e 2 semanas depois caiu isso na prova e ele lembrou da palestra inteira, escreveu lá e foi bem, passou, enfim. Então, você tem que estar antenado para isso. É só, você falou isso lá atrás, mas eu estou trazendo isso de volta, porque é, vão acontecer situações fora do planejado ou fora do que você gostaria que acontecesse. E você tem sim. que estar, ok, ok, faz parte, eu vou me adaptar a isso, vou me ajustar a isso, né? Porque é a vida acontecendo, né? A vida nem sempre acontece de forma planejada, né? Com certeza.
né? Tem inúmeros fatores que estão fora do seu controle, e se você já aprende a aceitar isso, acho que já é meio caminho andado, assim. Muito O bom. que mais importa? Fazer a sua parte, né? Constância, persistência, né? Fazer o dever de casa. Isso aí eu acho que é inegável. Não tem fórmula mágica, né? É isso mesmo, é sentar ali, tomar o tempo. Na minha opinião, hoje a realidade, né, com todos esses recursos que a gente tem, redes sociais, inúmeros, né, elementos de distração da nossa concentração, isso dificulta demais. Acho que, Muito. né, difícil é beça. Mas é isso, né? Não tem fórmula mágica. Legal. Ir produzindo aí o seu condicionamento e a sua bagagem de conteúdo para você poder encarar as provas. E aí as provas vão ser algo que não está no seu controle, né? Assim, tipo assim, o examinador, sei lá, deu a louca, resolveu cobrar umas coisas sem pé nem cabeça. Vai ser difícil para você, vai ser difícil para todo mundo, Todo né? mundo. E então, ou pode ser que não, que aconteça de você ter assistido uma aula super específica e daí caia a questão, né, na sua Legal. prova. Então, são fatores que a gente não controla. E Isso. aí, se você desapega um pouco dessa obsessão por querer, né, que tudo aconteça conforme você quer, você planejou. Não, a vida ela tem isso, né? A vida é isso. A gente tem que entender que tem certas circunstâncias que a gente não tem controle É e que verdade. te surpreendem, né? E te surpreendem quando você está fazendo a coisa certa, no caminho certo, fazendo, cumprindo ali o que você tem que fazer da sua parte. Um dado momento, aquilo ali sai o resultado, dá o resultado, né? Perfeito, perfeito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se você tivesse que escolher nessa jornada sua, algo que você. Eu ia perguntar assim, qual foi um erro que você cometeu e que você falaria. Talvez a palavra erro seja uma palavra muito forte, mas assim, algo que você fala assim, olha, poxa, eu fiz dessa forma e não foi legal, ou foi um erro, ou talvez isso não é bem um erro, mas não foi legal. Para o pessoal evitar, o que que você falaria assim, da tua experiência para o pessoal evitar? Ai, meu Deus. Que evitar. É sempre difícil, né? A gente. É... Vou ampliar a pergunta, não só da tua experiência, mas assim, na vivência de concurso, seja a sua ou até de colegas, Na assim, olha, vivência, né? A nessa gente, vivência toda tem uma coisa que não caia nesse erro aqui, não cometa esse é um erro que as pessoas não devem cometer. acho que o erro de resolver parar, né? E parar, eu quase cometi esse erro, porque eu realmente fiquei muito na dúvida se eu deveria ou não retomar os estudos para a magistratura. Eu fiquei Uhum, muito na dúvida, porque eu pensei assim, não, mas é só uma questão de tempo, e aí daí eles já chamam, né, para a defensoria. De fato, até chamaram depois. Mas eu já estava na justiça já fazia tempo. Então, assim, você parar, eu acho que é um erro. Se é aquilo mesmo que você quer. Eu sei que cada um com a sua realidade, cada um carregando sua cruz, muitos fatores adversos, né? Tem lutas muito grandes. Agora, tenta manter, nem que seja meia horinha, vai, escuta no ônibus, vai, tenta manter uma constância nos estudos. Acho que isso é importante, porque aí você não desconecta daquela vibe, daquela sintonia de estar buscando aquilo que você almeja. Então, não parar. Eu acho que quem para desanima, se desmotiva e daqui a pouco, quando vai ver, era aquele grande arrependimento, né? uhum. Eu era jovem, poxa, eu tinha uma condição mais tranquila para poder estudar, para poder correr atrás, e agora Não tenho mais, já não dá mais, já estou com outros compromissos, e assim a vida vai seguir, né? Então, exatamente. acho que o desanimar e o parar total, assim, acho que é um erro, né? Se é mesmo aquilo que você sonha, acho que é uma coisa que você não deve. Eu quase tive essa atitude, assim, foi um momento bem trash, bem ruim, assim, esse Uhum. momento, né, como eu falei da minha narrativa, que o balde de água fria ali que teve, no momento em que eu fiquei aguardando, naquele grupo de aprovação,
eu cheguei aí a Brasília fazer lobby, né? Então, a gente tinha um grupo de aprovados, a gente fazia vaquinha e ia lá no Congresso, batendo lá nos gabinetes dos deputados, dos senadores. Olha, tem esse PL aqui da Defensoria, a gente faz parte do grupo de aprovados. Assim, foi até legal, foi uma experiência muito boa, importante. Valeu, acho que realmente surtiu efeito. Porém, no meu caminho, né, foi importante eu ter continuado. Foi importante eu ter continuado. Muito bom conselho. Porque as pessoas, até por causa das surpresas que vão acontecendo, ou das frustrações, a pessoa, e eu acho que o desânimo até acontece, mas é não parar mesmo com o desânimo, né? Muito legal. Deixa eu fazer uma outra pergunta agora, mudando completamente a tônica. Como foi receber o resultado? Como foi? Assim, eu quero tentar visualizar. Você estava onde? Você estava lá? Foi no dia? Foi depois? Como é que foi a emoção? Enfim. Do final de tudo, né? Quando teve a aprovação lá Na aprovação do TRF2, você recebeu o resultado. Como é que foi isso, né? Foi no dia da prova oral mesmo, né? A gente estava lá, eles davam já no dia. Hoje em dia eu não sei se eles seguem esse mesmo rito, mas assim, na época eram as notas divulgadas no final, Então, foi extremamente cansativo, esgotante. Nossa, foi horrível. Eu vou te dizer, a prova oral, para mim, foi muito traumática. Quantas Até horas? Quantas quantas horas da tua prova oral? A minha prova oral, não vou lembrar exatamente em horas, eram alguns candidatos, né? Acho que, se não me engano, 2 ou 3 dias de prova. Eu sou do concurso da Isabela Ferrari, Sim. né? Ela ficou colocada lá em primeiro, né? Isso. Entre os aprovados ali que tomaram posse. Então, eu estava nesse grupo e eu não me lembro, eu não vou me lembrar. Sabe quando fica flashes, assim? Porque, de Entendi. fato, tem um fator trauma aí. Mas eu lembro que, sim, depois da prova, eu terminei e estava no auditório, e eu permaneci no auditório, acompanhando as outras provas dos outros colegas candidatos, né? Adrenalina lá em cima o tempo inteiro, né? Horrível, horrível. E eu com sono, porque a, o sorteio do ponto da prova oral, ele é 24 horas antes. Uhum. Aí que você vai descobrir o que você efetivamente tem que estudar para responder a sua banca 24 Sim. horas antes. Então, imagina o desespero. Enfim, e aí você sorteou e tal, então eu já não tinha dormido. Eu dormi 2 horas naquela noite, sei lá, 2, 3 horas. Então, já esgotada, né? A prova era na parte da tarde, então já estava desde de manhã naquela ansiedade e tudo. Fui para o tribunal, aí chega lá, tem toda aquela burocracia normal, né, de documento, não sei o que, aguarda na salinha do lado para esperar a sua vez de responder a prova, vai, faz a prova, depois sai, aí sim você ficava um pouquinho mais liberado, mas todo mundo ficava para aguardar no final da sessão ali das provas as notas. Então, foi naquele momento, né? E aí, no final, saiu a nota e você fica assim, meu Deus, eu tirei 6, vírgula não sei o quê. Então, assim, é para passar mesmo, entendeu? Os candidatos e é um teste muito grande de humildade que você se passa na prova oral, porque você realmente é desafiado. Se o examinador quiser, ele não vai te dar nenhuma chance. Ele não vai te dar nenhuma chance, porque você está na mão ali, você está num momento de total Vulnerabilidade. vulnerabilidade, entendeu? E você ter a humildade de reconhecer que você tem essa vulnerabilidade, mas que isso não tire a sua dignidade, a sua postura, né? Por isso que eu digo, né? O conteúdo jurídico você já provou que tem, você vai manter os estudos, sim, nesse conteúdo, para se sentir, sim, seguro, tranquilo, confiante, né? Sustentando o seu raciocínio jurídico e tudo, mas nem sempre você vai conseguir fazer uma prova oral brilhante, super, né? Arrasou, deu um simpósio de direito. Olha, raríssimo, raríssimo. Normalmente você vai trabalhar muito mais a sua humildade ali,
E aí, nesse ponto, quando você recebe a nota, você fala, nossa, deu, passei, né? Consegui. E ali, é algo que você... Até cair a ficha, demora, É. entendeu? Porque você ainda está muito naquela condição de humilde candidato, sofredor, né? Naquela situação assim que a gente sabe, né? Concurseiro, sofredor, estressado, É. cansado, sem sono. Então, aí até cair a ficha, acho que começa a virar a chave no momento que você vai lá no setorzinho do RH lá do tribunal, aí os servidores viram e falam para você, então, excelência. Aí você, oi? Excelência? Tipo assim, até uma hora atrás, Exatamente. E aí sim começa, né, todo esse processo de você compreender aí que é só o início de um novo desafio muito maior. Vamos combinar que a carreira pública, seja qual for, mas no meu caso que eu tenho, posso testemunhar a magistratura, é um desafio enorme. Responsabilidade, né, é muito grande, decisões aí, né, que a gente vê todo dia que vão influenciar na vida das pessoas, né? Então, o tamanho dessa responsabilidade, a seriedade que tem que ter é muito grande. influencia pessoas e influencia a nação, né? Assim, você, dependendo da decisão ou da situação ali, você está falando com o Brasil inteiro. Ana, estamos caminhando aqui para o final e eu sempre coloco um desafio. O desafio é o seguinte: imagina que o pessoal assistiu a entrevista e vai abrir o caderno amanhã, mais tarde, o pessoal vai abrir o caderno para estudar ou abrir o computador. E a primeira coisa que a pessoa vai ver é uma frase sua, by Ana, né? By Ana Lídia. Que frase seria essa? Difícil, hein? Peguei de surpresa. Olha, mas o ênfase já tinha me desafiado com uma frase dessa, assim, há um tempinho atrás. Agora você falou, já... Ah, É então já tá pronta, né? uma frase motivacional, inspirada na matéria que eu amo, que é direito ambiental hoje, né? Que o direito ambiental, que eu dou aula hoje, ele começou a me incomodar e a mosquinha me picou, foi com a carreira, foi trabalhando mesmo no dia a dia com os desafios, né? E aí, eu falo sempre, eu falei na última, né, uma frase que eu coloquei, que eu falei, cara, se inspire na natureza, né? A natureza não dá saltos, mas com persistência, com resiliência, ela faz grandes feitos aí, né? A natureza traz grandes realizações, né? A gente vê como a natureza, com a sua sabedoria, né? Aos pouquinhos, né? Ela evolui e ela produz coisas grandiosas. Então, seja resiliente, persistente como a natureza. E saiba que a natureza não dá saltos, né? Ela não existe essa coisa, né, de uma hora para outra você conseguir. É aos pouquinhos, lá no mínimo, né, no trabalho da formiguinha, que a gente vai chegar lá. Muito bom. Adorei essa frase. A natureza não dá saltos. Ela é perfeita. Essa frase não é minha exatamente, eu não sei a quem se atribui, né, que É, natureza dos saltos, acho que vem da ciência mesmo, né, mas é uma inspiração para gente, para nossa vida, né, para a gente entender que os processos são, né, gradativos. é. E curtir o processo, né, eu acho que também a gente, sem a ansiedade, acho que atrapalha muito, porque é você querer ficar sempre lá no futuro, e aí você perde a oportunidade de admirar, de viver mesmo o agora. É. Né? O que está Eu passando sempre agora. digo que assim, quem assiste essa entrevista tá olhando uma história de trás para frente, né? Porque tá olhando a Ana Lídia, aprovada, juíza federal, 11 anos como juíza, realizada, se realizou, descobriu a carreira, ama o que faz, descobriu uma matéria que se apaixonou, dá aula dessa matéria, enfim. Então é uma história que a gente começa do final feliz, né? E aí, É, quando a gente olha de trás para frente, parece que toda a jornada foi uma jornada colorida, foi uma jornada, né, de purpurina, né? Assim, tudo foi legal. E não é verdade, né? Você teve lá os seus momentos, você teve a angústia de passar para DPU, a expectativa de querer a carreira DPU e ficar ali naquela situação, vai, não vai, sai, tem o PL, vira lei, não vira lei, vai lá bater na porta, vai lá no parlamento para poder brigar pela aprovação do PL, ou seja, tudo quase parar,
né? E terminar ouvindo um bom conselho, né? Tanto do Fábio, a gente falou do Fábio, mas a gente não disse quem é o Fábio, né? O Fábio é teu primo, né? E é Meu juiz federal. tio! É meu Teu tio! Mas tio, eu jurava que era teu tô primo. entregando aqui. Errei tudo Não, hoje. mas ele tem pouca diferença de idade, porque ele Pois é é, temporão. Ele é pois temporão, é um é. tio primo, tio primo. Tio primo, pronto. Então, teu tio, né? E aí ele te orienta, poxa, já, por que que não vai fazer, né? Enfim. Então você tem essa jornada que é uma jornada acidentada, né? Enfim. E não é uma jornada fácil quando você está no meio do processo, né? Isso que eu não contei depois da minha vinda para o TRF4, mas deixa isso pra... Ixi! Mas agora você deu aquela picadinha na curiosidade. Ai, Fala, ai. sintetiza pra gente agora. Agora Não, eu quero. em síntese, né? Aí, por uma questão pessoal, por conta da gente, eu e meu marido, né, a gente querer viver no Sul, eu passei, sim, por bastante coisa, muita viagem, morando no interior, pegando muita estrada. Então, passei por Cachoeiro de Itapemirim, passei por Magé, depois eu me removi para a quarta região e fui para a fronteira do Paraguai com o Brasil, né? Ali do Brasil com o Paraguai, Guaíra. É. E só para quem não sabe, Cachoeiro de Itapemirim, que fica ali no sul do Espírito Santo, é uma região complicada para você chegar, porque não tem aeroporto, né? E é longe de Vitória e é longe do Rio, capital, né? Assim, de carro, né? Então, é, Magé já é um pouco mais perto, né? Magé é o quê? Mas Uma, foi aqui duas perto horas é da isso, é, capital. É. da Mas capital, é bem Cachoeira é complexo. uma região complicada, né? Para você ter acesso, né? Enfim. E aí depois você vai pro sul e ainda fica ali na fronteira. A minha Caramba. primeira lotação foi Guaíra, então foi assim, foi uma experiência de vida bem interessante, bem de aprendizado mesmo, né? Conhecer a fronteira do nosso país. A gente vem de uma capital, numa região, né? Rio de Janeiro, aquela coisa. Aí vai lá para o interiorzão, no meio das plantações de soja, de milho, tem índio, tem traficante, contrabandista. Uau, Ó, uau, uau, uau. muito desafio, muito desafio. É uma das localidades mais desafiadoras aqui na quarta região, é a região de Guaíra, né? Os problemas que estão lá presentes até hoje são bem desafiadores. Foi uma baita experiência, não muito tempo, graças a Deus, porque de fato é uma localidade difícil, né? Que o juiz que de preferência ele tem que estar gostando de estar lá, e não era pessoalmente o meu objetivo de estar lá, né? Claro. Mas eu estive lá sim, né? Trabalhei durante quase um ano. E depois, quando eu tive a oportunidade de chegar em Santa Catarina, aí sim cheguei, né? Estou até hoje em Tubarão, né? Eu ia Que eu perguntar amo. isso. Onde você está agora? Então, tá tranquilo. Tá tranquilo. Poxa, Ana, quero te agradecer mais uma vez. Achei ótimo. Eu acho que tem, assim, várias pepitas de ouro aqui que você foi soltando, várias pérolas que você foi soltando aqui pra galera. E tenho certeza que se o pessoal pegar isso aqui e adaptar para a própria realidade, vai ter sucesso aí. Muito legal. Obrigado. Eu sei que você já deixou a reflexão final, mas eu vou deixar aí a saudação final para você. Para você falar de Ah, galera. então, né, só agradeço muito, né? Espero que esse bate-papo, sim, possa servir de inspiração para muitas pessoas que estão nessa trajetória. Como eu falei, não desistam, né? Persistam com tranquilidade, né? Procurando trabalhar também essa parte do emocional, que hoje pega muito, né? A gente tem muita ansiedade, muita Muito. frustração. Frustração faz parte da vida, assim, da gente não ter exatamente aquilo que a gente espera, mas às vezes a vida pode surpreender. Façam o dever de casa, mantenha a permanência, né? Muito obrigada, João, pela oportunidade, tá? Adorei Eu esse que bate-papo. agradeço. Beleza. Pessoal, se você gostou, dá o like aqui, manda o link desse vídeo para muita gente e aproveita. Tudo que você está vendo aqui é ouro, pérola, pedra diamante, não sei nem como classificar. Vale muito a pena você depois até assistir de novo, anotar, pegar as dicas, adaptar para sua realidade e não pare, né? Vou pegar essa frase aqui: não pare, a natureza não dá saltos, não pare, continue no seu processo. Muito legal. Ana, obrigado, valeu.